Bom dia para toda a família Canção Nova. Que bom, né? Você de volta no Sorrindo para a Vida. É sempre bom estarmos juntos em família. E olha, reforçar o convite aí para o pessoal se inscrever no curso, né? São Paulo em peso se inscrevendo para esse evento online que o Márcio divulgou aí, muito importante. E também um convite para participar das atividades da Canção Nova aqui em São Paulo, na Catedral Nossa Senhora do Líbano, pertinho da estação de metrô São Joaquim. Hoje, 31 de maio, dia de Nossa Senhora da Visitação. Daqui a pouco tem participação direto da Terra Santa, mostrando como essa devoção começou. Estamos ao vivo de São Paulo, por aqui um dia gelado, você acompanha as imagens da Vila Mariana, segunda-feira chuvosa. Os termômetros não passam hoje, olha só, dos 20 graus, pois é, amanhã bem gelada mesmo. O CN Notícias te deixa atualizado das atividades do Papa. Daqui a pouco, Lísia Costa ao vivo de Roma. E a expectativa para uma reunião do Papa Francisco com líderes cristãos do Líbano. Sobre esse assunto, vamos conversar com Dom Edgar Madi, eparca da Igreja Maronita. Na China, o baixo número de nascimento de crianças levou o país a mudar a política do filho único. Direto de Brasília, você fica sabendo da CPI da Covid, que entra hoje na 5ª semana de depoimentos, e hoje também termina o prazo para a entrega do Imposto de Renda 2021. Saímos agora com imagens da capital federal. Em Brasília, dia de sol com algumas nuvens, sem previsão de chuva. A máxima por lá chega aos 28 graus, agora 9 horas e 33 minutos. O Papa Francisco marcou uma reunião com líderes do cristianismo do Líbano. Vamos conversar com a Lísia Costa, que está ao vivo lá do Vaticano. Oi, Lísia, é uma boa tarde para você aí já, né? Eu acredito, um dia maravilhoso. Conta pra gente aí como estão as atividades do Papa. No domingo parece que a praça ficou repleta de peregrinos, sempre com segurança, claro, né? E aí o Papa fez um convite especial a respeito da Bíblia, né? Chamou a atenção para a leitura da Bíblia. Conta pra gente então um pouquinho dessas atividades do Papa. Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Isso mesmo, o tempo aqui está muito agradável, é primavera, temperatura bem alta e é claro que os fiéis se sentem ainda mais atraídos a sair de casa e a participar desse encontro com o Papa, como você reforçou, com muita segurança. O Papa Francisco I, Rodrigo, ele convidou todos a se unirem a ele em oração para o encontro que vai acontecer no dia 1º de julho aqui no Vaticano. Ele vai se reunir com líderes do Líbano para rezar pela paz, para discutir também a situação do país. Vocês vão comentar mais sobre isso durante o jornal. Depois o Papa também viu um grupo de colombianos e ele recordou mais uma vez a situação da Colômbia e pediu oração pela paz também naquele país. Mas muito interessante que o Papa contou para todos os peregrinos que mais cedo ele tinha se encontrado com um grupo que deu de presente para ele uma Bíblia traduzida no dialeto piacentino, que é da região de Piacenza, no norte da Itália. E o Papa disse que um homem, ele fez essa tradução para esse dialeto durante 8 anos e ele lia a Bíblia, rezava e depois traduzia. Aí o Papa aproveitou, é claro, para dizer que nós precisamos ter esse relacionamento com a Sagrada Escritura, ter sempre esse diálogo com Deus. E ele disse, eu vou repetir mais uma vez, eu sei que é repetitivo, mas vocês carreguem sempre uma Bíblia no bolso ou na bolsa, ou seja, o Papa sempre nos incentivando a ter esse relacionamento. Já na meditação, Rodrigo, ele falou sobre a Santíssima Trindade, que é a relação perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e disse que ela nos motiva, nos ensina, dá esse testemunho de como também vivemos em unidade, apesar das diferenças. É muito bacana, a gente queria continuar o dia inteiro conversando aí, sabendo tudo, né? Mas fala pra gente do encerramento do mês de maio, né? Teve uma maratona de oração aí, santuários marianos do mundo inteiro, e hoje, então, dia 31, encerra esse mês de maio. Como que é? Encerra hoje a maratona de oração? Fala pra gente. Isso mesmo, Rodrigo, encerra hoje com o Papa Francisco presidindo esse momento de oração nos Jardins Vaticanos. É muito importante que o Papa vai se encontrar com algumas crianças de uma diocese aqui da Itália, e o interessante é que essas crianças fizeram a primeira comunhão em uma paróquia que foi a primeira aqui da Itália que abriu o salão paroquial, ofereceu o salão paroquial para se tornar um posto de vacinação contra a Covid-19. Sabemos que essa maratona de oração foi justamente pelo fim da pandemia, pelas situações mais críticas que vivemos. Então o Papa, junto com essas crianças que representam essa abertura da igreja na ajuda contra a pandemia, vão encerrar esse momento de oração com o terço aqui nos Jardins Vaticanos.
Rodrigo. Bacana, Lísia, muito obrigado. E dá para participar, para acompanhar ao vivo, acessando o site do Vatican News. Agora a gente vai chamar a Aline Imércio, ela está aqui em São Paulo, está com o Dom Edgar Madi, que é bispo maronita do Brasil, eparca maronita do Brasil. Vamos saber mais então dessa importante reunião do Papa Francisco e da situação no Líbano. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. No Ângelus desse último domingo, o Papa Francisco anunciou que no próximo dia 1º de julho deve receber a visita de cristãos libaneses para discutir ali sobre os conflitos do Líbano. A gente está na Catedral Maronita para conversar com o bispo maronita do Brasil, Dom Edgar Madi, sobre esse assunto. Muito bom dia, Dom Edgar, sua bênção. O que representa essa visita dos cristãos libaneses ao Papa? O Papa tem uma preocupação como pai sobre o país, o Líbano, que representa o Líbano um país de convivência e de missão. E o Líbano hoje está passando uma situação muito difícil, nunca passou na história dele, desde o início dessa explosão, que foi em agosto do ano passado. E hoje também o Líbano é sem também governo, a situação econômica, a situação também monetária, tudo é dentro de uma crise. E quem vai salvar o Líbano dessa crise? O Papa, como pai, sentiu uma necessidade, uma missão dele para convidar todos os cristãos responsáveis no Líbano, cristãos políticos e cristãos religiosos. Esse impacto desse convite do Papa para ficar um dia lá, para rezar juntos, para conversar juntos, para ter um sentido desse encontro, com certeza o Espírito Santo que está iluminando nosso Papa, o único que vai salvar o Líbano e poder levar o Líbano dessa crise. Muito obrigada. A gente lembra que também durante o Ângelus o Papa convidou a todos nós cristãos a começarmos a rezar pela paz no Líbano. Voltamos aos estúdios. Obrigado pelas informações. Bom, segunda-feira é de temperaturas baixas no sul de Minas Gerais, no leste de São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Confira a previsão do tempo em todo o país. No sul, chove a qualquer hora no norte e leste do Paraná e litoral de Santa Catarina. Nas demais áreas não chove e o sol aparece entre nuvens. Dia chuvoso no leste de São Paulo. Chove forte no centro e sul do Rio de Janeiro. O sol predomina no centro-norte de Minas e no Espírito Santo. Tempo instável com chuva a qualquer hora na faixa central do Mato Grosso do Sul. No restante da região, sol entre nuvens. O sol predomina também em Rondônia, no Tocantins, sudeste do Amazonas e no centro-sul do Pará. Tem chuva a qualquer hora no Amapá e no Acre. Nas demais áreas, pancadas de chuva à tarde. Já no Nordeste, chove à tarde entre o norte do Maranhão e o litoral do Piauí. No litoral do Ceará e do litoral do Rio Grande do Norte ou da Bahia, chuva fraca e passageira. Chove o dia todo entre Paraíba e Alagoas. A seguir, alerta para os fumantes no Dia Mundial Sem Tabaco. Vamos para o intervalo com imagens do céu de Curitiba. Na capital paranaense tem previsão de chuva agora pela manhã, com garoa entre a tarde e a noite. E os termômetros por lá não passam dos 15 graus. CN Notícias está de volta. Hoje é o último dia para declarar o imposto de renda. Vamos a Brasília conversar com o Otávio Martins, que por lá, semana de expectativas, né, Otávio, para mais depoimentos na CPI da Covid. Atualiza para a gente aí as informações. Muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O prazo está acabando, se encerra hoje às 23h59. Então, quem não declarou o imposto de renda deve fazer, mesmo que com alguns documentos faltando. Isso porque depois existe a possibilidade de se retificar. Então, especialistas até indicam,
que se façam essa declaração do imposto de renda, mesmo que com documentos faltando, para que assim então depois você retifique e aí evite aí o pagamento de multas e até cair na malha fina da Receita Federal. A expectativa é que pouco mais de 32 milhões de contribuintes façam aí a declaração. Até o momento, até o último levantamento que foi feito na sexta-feira, 27 milhões de pessoas, pouco mais de 27 milhões de contribuintes tinham feito a declaração. Começam também o pagamento hoje das restituições. Esse é o maior lote da história da Receita Federal em número de pessoas que vão receber e também em valores. São 6 bilhões de reais que serão distribuídos aí para quem fez a declaração lá no início do prazo. Agora, falando sobre a CPI da Covid, A CPI entra em uma semana em que vai ouvir especialistas, médicos, que são contra e são a favor do tratamento aí, o chamado tratamento precoce. Então, a CPI também deve votar requerimentos e a volta do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e também do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve ser decidida ainda essa semana. Voltamos com vocês. Obrigado, Otávio. Bom, hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Nesse tempo de pandemia, 34% dos fumantes aumentaram a quantidade de cigarro. De acordo com uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Estadual de Campinas, 22,5% aumentaram cerca de 10 cigarros e 5,1% aumentaram 20 cigarros ou mais. A dependência química causada pela nicotina é difícil de superar, mas a busca por conselho profissional e tratamento ajudam a vencer a batalha. A gente fala sobre esse assunto agora com o oncologista Dr. Carlos Gil Ferreira. Bom dia, doutor. Seja muito bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Assunto muito importante, para a gente alertar as famílias e perguntar para o senhor, doutor. Essa pesquisa mostra um aumento significativo do uso do cigarro. O que pode ter levado, então, a esse fato e por que o aumento é maior entre as mulheres? Bom, eu não estou conseguindo ouvir o doutor. Por favor, pessoal. Tá, eu estou ouvindo aqui a direção, pessoal. Eu não estava ouvindo, mas você em casa também não está ouvindo o doutor. Daqui a pouco a gente tenta a conexão com ele. A gente vai para o intervalo. A seguir, a mudança na política do número de filhos na China. E na Terra Santa, a devoção à Nossa Senhora da Visitação. A gente sai agora com imagens de Aracaju. Por lá, dia de sol entre nuvens, com pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima por lá chega aos 30 graus. Canção Nova Notícias está de volta, nós falamos ao vivo de São Paulo, agora faltando 9 minutos para 10 da manhã. Agora sim a gente conseguiu a conexão com o doutor Carlos Gil Ferreira, oncologista, que traz hoje um alerta, Hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco. Doutor, a gente mostrou aí, falou anteriormente, de um aumento do consumo de cigarro e essa pesquisa mostrou especialmente um aumento entre as mulheres. Por que esse aumento na pandemia? Bom, esse tema realmente é um tema fundamental, Os dados da pesquisa são importantes, mas ainda preliminares. Provavelmente o aumento se deve ao estresse gerado durante a pandemia, As pessoas em isolamento social, em casa, com realmente muita incerteza acerca do impacto da pandemia na vida delas. Em relação às mulheres, a gente ainda não tem uma confirmação sobre isso, O que a gente sabe é que o Brasil tem um programa de cessação, de parada de tabagismo muito eficiente e realmente os grupos que respondem mais lentamente geralmente são os grupos das mulheres, principalmente das mulheres jovens. Talvez essa seja uma explicação, embora a gente ainda precise aprofundar mais essa pesquisa. O cigarro causa muito dano à saúde, a gente sabe aí que mata praticamente metade dos seus consumidores, mas fala pra gente aí os principais danos, principalmente no caso da infecção por Covid. Então, na verdade, o que a gente sabe, vários dados têm mostrado que os pacientes tabagistas pesados, que geralmente têm comorbidades como enfisema, doenças cardiovasculares, podem ter formas mais graves da Covid.
Então existe uma relação sim pelas comorbidades causadas pelo cigarro. O que a gente viu, né, é que pacientes oncológicos, pacientes com câncer, que fumam ainda ou que fumaram muito, também têm uma evolução pior durante a Covid. Esse é um dado gerado por vários grupos, inclusive o nosso próprio grupo, né? Mas na verdade, o tabagismo causa inúmeras doenças, como câncer de pulmão, câncer de garganta, né, câncer de bexiga e doenças cardiovasculares e, óbvio, doenças respiratórias como enfisema. Então, é realmente uma gama de doenças causadas por esse hábito. Doutor, agora para a gente encerrar, né, a gente está conversando com o doutor Carlos Dil Ferreira, ele é oncologista. Para aquelas pessoas que estão acompanhando a gente agora e querem parar de fumar ou tem alguém na família que gostariam de ajudar, é possível vencer esse vício, doutor? É possível vencer esse vício, né? Os dados brasileiros mostram isso, né? Isso depende, óbvio, da vontade do indivíduo, mas não pode ficar só nas costas do fumante. Na verdade, a gente precisa buscar atendimento médico. O Brasil tem programas de cessação de tabagismo muito eficientes, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto na saúde suplementar, no setor privado. O que esses indivíduos devem fazer é buscar esse apoio desses programas de tabagismo, geralmente coordenados por pneumologistas, e os resultados são muito eficientes. Então, a dica é não desistir jamais e buscar apoio médico nesse sentido. Muito obrigado, doutor Carlos Dil, pela participação do senhor aqui no Canção Nova Notícias. Um bom trabalho. Obrigado pela oportunidade. Bom, a gente fala agora de notícias internacionais. A mudança na política do número de filhos na China está entre os destaques internacionais de hoje. O britânico The Guardian destaca: China anuncia limite de 3 filhos, uma grande mudança política. O movimento segue os dados que mostram um declínio acentuado no número de nascimentos no país mais populoso do mundo. Para responder ativamente ao envelhecimento da população, um casal poderá ter até 3 filhos, informou a mídia estatal nesta segunda-feira. Entre seus destaques, o The New York Times afirma: Israel se move em direção a um acordo de coalizão que pode prejudicar Netanyahu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu corre o risco de perder o poder depois que o partido rival anunciou que se juntaria a outros para um governo de coalizão. Um ultranacionalista e um centrista chegam mais perto de formar uma aliança que derrubaria o primeiro-ministro. E o argentino Clarín afirma: a pedido do governo, a Conmebol suspendeu a Copa América na Argentina. O governo teria decidido por causa da situação do coronavírus no país. Novas instalações são avaliadas para a competição. A Confederação Sul-Americana de Futebol publicou a decisão na noite de ontem no Twitter. E o mês de maio encerra na Igreja Católica com a festa de Nossa Senhora da Visitação, que é a visita de Maria à sua prima Isabel. Direto da Terra Santa, a Danúbia Gleiser traz as informações dessa celebração. Eu estou em Encarem, um bairro de Jerusalém. Aqui moraram Isabel, Zacarias e o precursor de Jesus, João Batista. E segundo a tradição, foi aqui que Maria veio visitar sua prima Isabel e entoou o cântico do Magnificat, expresso em vários idiomas neste local. E aqui na Igreja da Visitação, hoje pela manhã, teve a missa solene presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, que em sua homilia disse: Maria é um modelo extraordinário, não para ser admirado, mas para ser imitado. Na celebração, freis franciscanos receberam o ministério de leitores e acólitos. E ao final da missa, houve a procissão até a cripta, onde, segundo a tradição, moraram Zacarias e Isabel. De Encarem, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. E no encerramento desta edição do CN Notícias, quero deixar um convite muito especial para quem está aqui em São Paulo. Venha participar da missa em nossa casa de missão às 7h30 da noite, com transmissão da TV Canção Nova, encerrando tudo com adoração às 9 da noite. Fica na Catedral Nossa Senhora do Líbano, bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. Confira a programação no Instagram, @CançãoNovaSP. Uma boa semana para você, continue na companhia da Canção Nova. Tchau, fique com Deus.